Olá, aluno, bem-vindo ao curso de Cálculo 2 do EAD-TEC, UFRPE. Eu sou o professor Miguel Santos e estarei acompanhando você durante o nosso curso de Cálculo 2. Hoje iremos estudar o conceito básico de integral e algumas técnicas de integração. Inicialmente eu gostaria de apresentar a você a simbologia que iremos trabalhar. Você está vendo aí na tela o símbolo da integral e os seus limites de integração. No caso, você tem o limite A, que é chamado de inferior. O limite B é chamado de superior. O próprio símbolo de integração, que é como se fosse um S alongado. E esse S lembra a palavra soma. Como você já estudou no livro-texto, essa soma seria as pequenas parcelas que, quando somadas, irá te dar como resultado a área sobre a curva, a soma de Riemann, ok? Dentro da integral nós temos uma função pequena f de x e ao lado dela temos dx, que nos indica a variável de integração. Essa variável de integração, como você pode observar, ela pode mudar. No caso, nós temos o primeiro exemplo, a variável de integração é dt. Você poderia estar variando a função integrando em relação ao tempo. O segundo, você poderia estar usando uma variável de substituição. Você poderia chamá-la de u, du. E por último, a mais comum, que é a função f de x, integrando em relação a x, nos limites a e b. Agora nós iremos dar uma breve revisão do nosso teorema fundamental do cálculo. Esse teorema estaremos usando ele constantemente através do nosso curso. E sabemos que a integral, ela nos é dada como resultado uma primitiva ou antiderivada, que na tela você está vendo como uma função grande f de x. E nesse caso a sua integral está indo de um elemento constante a uma variável x, que está mudando ao longo do tempo de uma função f de t dt, ok? Então ele está dizendo que se você derivar essa integral, você vai encontrar como resultado o seu f grande de x, e que nos fornece a área sobre a curva entre o limite inferior a e o limite superior x, que pode variar, no caso, no tempo, dentro do intervalo finito AB. Então, retornando ao que foi dito anteriormente, se você derivar o seu f grande, que nada mais é do que derivar a sua integral, você vai encontrar a sua função no ponto x. E embaixo também temos outra parte do teorema que diz que se você encontrar a primitiva da integral e fizer a subtração dela nos pontos ou limites de integração, você tem como resultado a área. Ou seja, você pega uma integral entre a e b, f de x dx, vai te dar como resultado a sua antiderivada no ponto B menos a antiderivada no ponto A, tendo como os limites de integração no intervalo fechado a b de uma função contínua. Aqui eu te apresento algumas integrais gerais, tá?
No caso, são todas integrais indefinidas, porque se você observar, não há nenhum limite de integração. Então, são integrais genéricas. Se você observar, você vai ver que todas elas existe um elemento, um C grande, que é chamada constante de integração arbitrária. É uma constante genérica. Lembre-se que a derivada de uma constante é zero. Então, se você integrar, não vai ter problema, porque você sempre vai encontrar a função original e vai eliminar essa constante no cálculo final, ok? Como primeiro exemplo, você tem uma integral indefinida de um k dx. Esse k é uma constante qualquer e você está integrando ao longo do x, do eixo x dx. Como resultado, você vai ter kx mais a sua constante arbitrária de integração. O segundo exemplo é de uma função que está sendo elevada a uma potência. Ok? Então você tem a integral de x elevado a n dx. Então, como resultado, você vai se perguntar qual é a função a qual você, derivando, vai encontrar x elevado a n. Nada mais do que uma função com um grau superior. Então, essa integral genérica ou indefinida teria como resultado x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais a sua constante arbitrária de integração. E assim sucessivamente, você vai encontrar todas as outras integrais. É importante que você memorize as principais, ok? Pelo menos do número 1 até o número 11. Agora nós temos um dos principais técnicas de integração, que é a chamada integração por partes. Essa técnica ela será muito usada durante nosso curso de cálculo 2. Então é importante que você entenda essa técnica muito bem e a exercite. Praticamente essa técnica ela será usada quando você tem produtos de função. É como se fosse a inversa da regra do produto na derivação. Então, a integração por partes você vai usar quando você tem alguns tipos de funções. Para isso eu vou te passar uma dica, que é a palavra lipt. Alguns gostam também de chamar de liat. E quem seriam essas funções? A primeira é a função logaritmo, certo? A segunda seria as funções inversa, trigonométrica. A terceira seria as funções de potência, que alguns também gostam de chamar de algébricas. A quarta seria a própria trigonométrica. E a última é a famosa exponencial. Então, essa palavra aqui, ela vai te ajudar a te indicar quem será o teu elemento, o elemento U. Mais adiante nós iremos fazer alguns exemplos de integração por partes, você vai entender bem quem é este elemento U. A segunda técnica que iremos estudar é a chamada frações parciais. Ela serve quando nós estamos trabalhando com funções racionais. Bem, essa técnica ela vai ter que ser aplicada quando você tem o grau da função do numerador sendo menor do que o grau da função do denominador. E nesse caso você vai ter que expandir esse denominador em frações parciais. Daí você vai ter somas de integrais
que vai te facilitar nesse cálculo final. Mais adiante iremos estudar alguns exemplos práticos de cálculo por frações parciais. Mas eu já te adianto que essa expansão deve ser feita através de coeficientes. Como você está vendo na tela, a gente tem uma função 5x menos 3 sobre uma função quadrática, x ao quadrado menos 2x menos 3. E aí você achou as raízes dessa função quadrática, e como você tem uma função de segundo grau, você terá dois coeficientes que você chama de a e b. Expandindo, tirando o MMC e simplificando, igualando os termos comuns, você vai encontrar o valor do coeficiente a e o valor do coeficiente b. Mais adiante iremos fazer exemplos. Agora, alunos, nós iremos estudar alguns exemplos práticos. Anteriormente, nós estudamos no curso de cálculo 1 a derivação. Lembrando algumas derivadas básicas. De x elevado a n. Quem é a derivada? N, x, n menos 1. Então, se você vai integrar, é como se fosse a inversão disso. A pergunta que você faz na integração é: qual é a função que, se eu derivar, vai me dar como resultado x elevado a n? Então, é você aumentar essa função em 1 grau. Então, é n mais 1, x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Por quê? Da regra da derivação, você sabe que para derivar você tira 1 grau. E para integrar você aumenta 1 grau. Porque se você derivar isso aqui, você vai encontrar isso. Ok? Derivar isso, você vai encontrar isso. Vamos ver? Então, se você for derivar, vai dar x, n mais 1, menos 1, n mais 1. E aqui embaixo já tem n mais 1. Esse você vai cortar com esse com esse, e vai dar como resultado x elevado a n, que é exatamente o que está aqui. Ok? Então, a integral arbitrária, que é uma integral genérica indefinida, o que vai faltar aqui para você, como resultado final, é encontrar ou colocar a constante de integração c. Então lembre-se sempre de colocar a constante de integração. Outro exemplo é em relação ao cosseno. Cosseno de x. Quem é a derivada do cosseno? Nós aprendemos que é menos o seno de x. Então, se eu for integrar, por exemplo, o cosseno de x dx, a pergunta é: quem é a função que eu derivando vai dar cosseno de x? Nesse caso, se você for derivar a função seno, lembrando também que se você tem uma função seno de x, a derivada é o cosseno de x. Então, nesse caso aqui, se você derivar o seno, você vai encontrar como resultado o cosseno. Então, a integral genérica indefinida de cosseno de x dx é nada mais do que cosseno de x dx é o seno de x mais uma constante arbitrária c, porque a derivada do seno de x vai te dar como resultado o cosseno de x. Continuando, lembrando, como eu já tinha dito anteriormente, que se você agora tem o seno de x dx, você quer saber quem é essa integral indefinida, você vai se perguntar qual é a função que você derivando vai encontrar como resultado seno de x.
Você sabe que o resultado do cosseno de x, quando você deriva, vai te dar o quê? Menos o seno de x. Então, o resultado dessa integral indefinida seno de x dx é quem? É o menos o cosseno de x mais uma constante arbitrária c. Mas você me pergunta de onde veio esse sinal, professor? Bem, a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então, bora fazer? Então, já tem o menos, e a derivada do cosseno de x é menos o seno de x, mais a sua constante arbitrária c. Então, menos com menos vai te dar o quê? Mais o seno de x. Então, aí você provou que essa integral está correta. E a derivada de uma constante, é lógico que é zero. Aí não precisa você colocar, tá? Isso foi a prova de que a integral indefinida de seno de x dx é igual a menos o cosseno de x mais uma constante arbitrária c. Aqui foi a prova que você estava correto. Agora nós vamos ver a integral indefinida 1 sobre x dx. E a pergunta continua sendo a mesma. Quem é a função que você, derivando, vai encontrar como resultado 1 sobre x? Você lembra que a função do logaritmo natural de x, se você derivar, você vai encontrar como resultado 1 sobre x. Então, esta integral 1x dx nada mais é do que o logaritmo natural do módulo de x, mais aquela famosa constante arbitrária de integração. Essa também é uma das integrais muito usadas, ok? Em seguida a gente vai ver agora da integral exponencial de x dx. A pergunta continua sendo a mesma. Qual é a função que, se eu derivar, vou encontrar como resultado e de x? Lembre-se que da função exponencial de x temos como derivada a própria função exponencial de x. Então, a integral indefinida exponencial de x dx nada mais é do que a própria e de x mais a famosa constante arbitrária de integração. Agora estudaremos um exemplo de cálculo por frações parciais. Lembre-se que frações parciais é quando você tem o grau do numerador menor do que o grau do denominador. E vamos calcular a seguinte integral. Fração parcial. Eu quero que você integre a seguinte fração parcial, ou função racional: 3x menos 5, x ao quadrado, menos x, menos 2, de dx. O que é que você tem que fazer primeiramente? Encontrar as raízes desse denominador, que é uma função quadrática. Se você fizer o cálculo, você vai encontrar x igual a 2 e x igual a menos 1. Então agora a gente vai trabalhar com essa função racional e vai expandir, ok? Então eu não vou, por enquanto, estar trabalhando com o símbolo de integral, nem o do diferencial dx. Vou ficar trabalhando apenas com a fração racional. Então essa fração, tá, ela pode ser expandida da seguinte maneira: x menos 2 vezes x mais 1. Então, como é do segundo grau, eu vou ter dois coeficientes: 3x menos 5, x menos 2, x mais 1, que é igual a 1a, coeficiente a, x menos 2, mais um coeficiente b,
x mais 1. Então aqui eu tenho 3x menos 5 é igual a quem? Coeficiente A que multiplica quem? X mais 1, porque eu vou cortar x menos 2 com x menos 2. Então vai ficar x mais 1. Mais o coeficiente B que multiplica x menos 2. Porque eu cortei x mais 1 com x mais 1. X menos 2. Vou fazer a expansão. 3x menos 5 é igual a quem? AX mais BX mais A menos 2B. Então isso fica A mais BX menos A, aliás, mais A menos 2B. E vou agora igualar os termos comuns, tá? Termo independente com termo independente, coeficiente de x com coeficiente de x. Desse lado, eu vou ter um sistema que é A mais B, nada mais do que 3. E A menos 2B, nada mais do que menos 5. Esse sistema é resolvido facilmente. Aqui eu posso isolar o meu A, que fica 3 menos B, e substituir na segunda equação. Se eu substituir esse A aqui, vai ficar 3 menos B menos 2B igual a menos 5. Passando esse 3 para o segundo membro, vai ficar negativo. Então eu vou ficar menos 3B igual a menos 8. E nada mais do que B será igual a 8 sobre 3, meu primeiro coeficiente. E o segundo, que é este A, eu substituo esse B, que agora eu sei que ele vale menos 8 sobre 3. Se eu tiro o mínimo, aqui vai dar 9 menos 8 sobre 3. 9 menos 8 sobre 3, que vai dar o quê? 1 sobre 3, que é o meu A. Continuando, vimos que coeficiente A ficou como 1/3, coeficiente B como 8/3. Então, nossa integral, função racional, 3x menos 5, x ao quadrado menos x menos 2 dx pode ser expandida nas seguintes integrais: 1/3 de x menos 2 dx mais a integral de 8/3 de x mais 1 dx. Isso daqui é uma constante, posso colocar na frente da integral. Essa também é outra constante, posso colocar na frente da integral. E isso aqui nos fornece o quê? Como resultado dessa integral, nós temos o logaritmo natural. Então, a gente vai ter o seguinte: 1/3 da integral de 1x menos 2 dx mais 8/3 da integral de x mais 1 dx vai nos fornecer 1/3 do logaritmo natural de x menos 2 mais 8/3 do logaritmo natural do módulo de x mais 1. Das propriedades de logaritmos, nós sabemos que essas constantes podem ser colocadas como potências ou expoentes. Então, ficaríamos com logaritmo natural de x menos 2 do módulo elevado a 1/3 mais logaritmo natural de x mais 1 elevado a 8/3. Ainda das propriedades, sabemos que a soma desses logaritmos pode ser
colocadas como um produto. Então, como resultado final, teríamos logaritmo do módulo natural menos x menos 2, 1/3, vezes o logaritmo do módulo de x mais 1 elevado a 8/3. E está faltando somente a nossa constante arbitrária de integração para concluir a nossa integração por frações espaciais. Agora, para concluir a nossa primeira aula, iremos estudar um exemplo de integração por partes. E como eu já falei a você, esse método é muito utilizado no nosso curso de cálculo 2. Então, agora, integração por partes. Lembre-se daquela nossa palavra mágica, nosso LIPT. Ela vai te ajudar a tu decidir quem será o teu elemento U. Como assim, professor? Bem, a integração por partes, ela será dada do seguinte modo. Você vai ter um elemento U dV, que será igual a um elemento UV menos a integral de V du. Então é necessário que você escolha quem é o seu elemento U, e isso vai facilitar a sua vida. Vamos para o exemplo propriamente dito. Digamos que você queira calcular a integral indefinida de x seno de x dx. Que primeiro você vai perguntar quem será o seu elemento U, quem será o seu elemento V, quem será o seu elemento dV e quem será o seu elemento du. Então, por essa palavra você aprendeu o quê? A ordem de escolha. Esta é a ordem de escolha. Da esquerda para a direita vem logaritmo, inversa trigonométrica, as potências, trigonométrica propriamente dita, e por último as exponenciais. Então, pela ordem, neste exemplo a gente tem primeiro quem? A potência, que é esse x. Então, eu vou chamar o meu U de x. E aí eu já vou fazer o meu du, que é nada mais do que dx, derivada de U em relação a x. Ok? E também vai sobrar quem aqui? Esse eu vou chamar de quem? De dv. Então, dv vai ser seno de x dx. Tá? E quem seria o seu v? Você sabe, você aprendeu que o cosseno de x tem como derivada menos seno de x. Ok? Então, para você encontrar seno de x, você vai fazer o quê? Menos cosseno de x. Ok? A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Menos com menos vai dar mais seno de x. Então aqui você já tem todos os elementos para fazer a sua integração por partes. Então, o seu U é x. O seu V é menos cosseno de x. Menos a integral agora de V. Quem é V? Menos cosseno de x. E quem é o seu du? O seu du é o seu dx. Bem, eu vou fazer esse cálculo e só vou acrescentar a constante arbitrária de integração no final. Então aqui eu tenho menos x cosseno de x. Aqui eu tenho mais a integral
de cosseno de x dx. Essa integral aqui é quem? É o seno de x. Por quê? Se eu tiver seno de x, se eu derivar o seno de x, eu vou encontrar quem? Cosseno de x. Então, como resultado final da minha integral x seno de x dx, eu vou ter menos x cosseno de x mais seno de x mais a constante arbitrária de integração c. Então, este é o resultado final da minha integração por partes. Na aula de hoje, nós aprendemos o conceito inicial de integral, vimos o teorema fundamental do cálculo e também alguns exemplos de técnicas de integração, como a integração por frações parciais e a tão recorrente integração por partes. Estude esses assuntos no livro-texto, tire suas dúvidas no ambiente virtual de aprendizagem e conte sempre conosco. Estamos aqui para apoiá-lo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima aula.